Agora é com a missionária. Que Deus te use, minha irmã, poderosamente, como sempre Ele fez na tua vida. Em nome de Jesus. Tá certo, minha irmã? Que Deus te abençoe. Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Aleluia. Como é bom estar na casa de Deus, em comunhão com os nossos irmãos. Glória a Deus. Eu trouxe a garrafa. Preparados? Nós temos aí uns 30 minutos. E quando eu estava preparando essa mensagem, essa semana, eu vi uma notícia muito triste, que deixou meu coração muito pesado essa semana, muito triste, porque cada vez mais a gente está realmente vendo que estamos vivendo os últimos dias, né? Os últimos dias. E um dos sinais que nós íamos ver é que o amor de muito ia se esfriar. Mas não é o amor daquelas pessoas que estão lá no mundo. Né? É o amor de quem está dentro da igreja mesmo. O amor daqueles que já seguem Jesus, os discípulos, né? E eu fico muito assim porque nessa minha caminhada cristã, já há muito tempo, né, desde criança, nós vimos muitas pessoas que começaram bem, mas não terminaram bem. E o que eu tenho aprendido, né, nessa caminhada, que não importa como que você começa, o mais importante é como você termina. Então, no evangelho, no cristianismo, há uma carreira, né? Há uma carreira que nos é proposta, há uma caminhada. Nós cantamos essa canção hoje aqui pela manhã, que fala que vai valer a pena, né? Quando chegarmos àquele grande dia, né? Se alguns chegarem, né? Irmãos, porque não adianta você estar dentro de uma igreja. Não adianta você ter um ministério, ter um nome, ter uma função, ter um cargo. Não adianta trabalhar para Deus, se você não estiver vivendo uma vida de obediência e santidade. Uma vida com Deus. E cada vez mais eu entendo aquela passagem da Bíblia que fala assim, né? Muitos vão chegar diante de Jesus e dizer assim, mas eu preguei em teu nome, né? Eu expulsei em teu nome, profetizei em teu nome. E Jesus vai chegar para aquelas pessoas dizerem assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É forte, né? Você já pensou nisso? Passar uma vida inteira dentro de uma igreja, um ministério, pregando e tal, e cantando. E quando chegar diante daquele dia, Jesus fala isso. Por quê? Porque era uma vida religiosa, vivendo de aparência, preocupado com reputação, com fama, com dinheiro. Mas lá, na intimidade, no secreto, está vivendo em pecado. Aí sabe o que é que acontece? Muitas vezes Deus vem, o Espírito Santo vem, traz a revelação para o nosso coração, nos dá a oportunidade para nos arrependermos, e o arrependimento não vem. Porque é mais fácil, né? É melhor satisfazer os prazeres da nossa carne, a fama, a reputação, né? O dinheiro, a glória, do que dizer não para isso tudo e viver uma vida na cruz de renúncia, de colocar o eu na cruz. E muitos estão vivendo esse evangelho gospel, né? Só de nome. São os evangélicos não praticantes. Irmãos, eu estou falando isso aqui para vocês porque eu amo a minha igreja. E se Deus me dá a oportunidade de estar aqui em cima para ministrar a palavra dele, eu vou ministrar aquilo que ele tem colocado no meu coração, sabe? Porque nós não somos uma igreja que está, né, é tão
visível, porque se nós somos essa igreja que fosse para afagar o nosso ego, a gente estaria aqui lotados, né? Os cultos lotados. Mas nós já temos 13 anos de ministério. Muitos já passaram por aqui. Mas nós temos pregado a palavra por inteiro. Nós não pregamos só metade do evangelho. Sabe? A gente não prega somente aquilo que faz bem para a gente. A gente não amolda a cruz à nossa maneira de viver. Ah, não. Nós amamos a mensagem da cruz. E até morrer, nós iremos proclamar. Há um evangelho sem cruz nos nossos dias. O que eu quero falar para você nessa manhã. Antes de falar sobre as características de uma vida na cruz, eu vou falar as características de uma vida sem cruz. Mas não é de alguém que está lá no mundo, é de um cristão. De alguém que está na igreja, que já aceitou Jesus, que se diz discípulo de Cristo, né? Primeira característica, não morreu. Lá em João 12, 24, ele fala: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Irmãos, o que é esse morrer aqui? Né? Muitas vezes a gente fala assim, da morte e tal, mas assim, a gente precisa entender o que é esse morrer aqui. Morrer, se não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Não sei se vocês já estiveram aqui algumas vezes que eu estive ministrando sobre... Nós somos um ser triuno, corpo, alma e espírito. Então, nesse ser triuno, né, a nossa alma é onde estão os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas vontades, certo? Então, o grande impedimento da nossa vida é se a nossa alma não for transformada. Quando nós recebemos Jesus, o nosso espírito é salvo. Né? Nós já estamos com o nosso espírito salvo, nosso espírito revivificou aquilo que estava morto, separado de Deus, trouxe de volta à vida. Mas a nossa alma, ela precisa de uma transformação, né? Por isso que nós falamos da santificação. A santificação não é para quem está no mundo, é para quem está na igreja. Para quem está no mundo é salvação, para quem está aqui dentro é santificação. Então há um processo, há uma caminhada de santificação. Não tem essa história, já tenho 30 anos de crente, né? Eu já sou santo. Não tem isso, irmãos. Há uma caminhada. É até a volta de Cristo, é até você morrer. Sabe o que eu preciso fazer com a minha alma? É deixá-la ser transformada. Porque o maior problema na vida do cristão é a nossa alma. O nosso espírito, ele está em comunhão com Deus. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro do nosso espírito. Do nosso tempo, nós somos casa e morada do Espírito. Então nós temos essa liberdade de estar em comunhão com Deus. Mas a nossa alma precisa ser quebrada. A sua alma é uma casca que precisa ser quebrada. Então, para que Deus possa te usar, se você quer ser usado por Deus, quer ser instrumento de Deus enquanto você ainda estiver nessa terra. Porque eu creio, se você não morreu ainda, é porque tem um propósito, é porque Deus quer te usar. Então, se você quer ser usado por Deus, você precisa deixar Deus quebrar essa casca, né? É o quebrantamento. É algo mais importante que nós devemos deixar Deus fazer nas nossas vidas. Se há pouco quebrantamento na sua vida, é porque ainda há pouca morte. É porque ainda você não decidiu morrer. É porque ainda você está vivendo uma vida pelas suas vontades. Lembra? Quando a gente fala de alma, a gente fala de vontades, sentimentos, pensamentos. Então, irmãos, tem muito crente vivendo uma vida dirigida pela alma. Tem muito crente almático, né? Só fazendo o que o sentimento quer, a vontade quer. Então, primeira característica aí para alguém, um cristão que está vivendo uma vida sem cruz, é porque ele ainda não morreu de verdade. Então, o que é essa morte? É você aborrecer a sua alma. É você negar a sua própria vontade. Isso é vida de cruz. Nós dizemos, né? Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. O que é levar esse cruz? A vida de cruz. É você negar a sua própria vontade. É você enxergar a vontade perfeita de Deus para a sua vida. Você está vivendo uma situação, não sei qual a situação que você está vivendo no momento agora da sua vida, mas nessa situação é você enxergar qual que é a vontade de Deus.
e você enxergar qual que é a minha vontade. A minha vontade está indo de contrário à vontade de Deus, então eu nego a minha vontade e eu escolho fazer a vontade de Deus. Amém? E aí depois da cruz vem a ressurreição. Depois da ressurreição vem a glória. Depois vem um trono, né? Depois vem a coroa. Uma coisa não vai vir senão a outra. Não existe atalhos na vida cristã, né? Tem muita gente nos nossos dias querendo ter o seu próprio reino, né? Mas estão esquecendo da cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Segundo ponto, segunda característica de uma vida sem cruz: independência de Deus. Lembra lá no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, e Deus deu uma ordem para eles, né? Tem uma árvore lá, eram as duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então, o que simbolizavam essas árvores, né? E ele disse assim, olha, dessa árvore você não pode comer. Então, a árvore da vida, ela simbolizava a pessoa escolher ser dependente de Deus. Mas se Adão escolher comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estava dizendo de cara assim, sem Deus, eu não preciso de ti, eu não quero ser dependente de ti, eu quero fazer minhas próprias escolhas. Então o homem ele tinha duas opções. O que o homem escolheu? Comer do fruto da árvore do conhecimento do mal. Ele fez a opção de viver uma vida baseado no que ele pensa, no que ele sabe, no que ele quer, no seu ego, no seu eu. O homem escolheu. E o que aconteceu? A morte espiritual. O espírito morreu para Deus. Agora a alma começou a comandar. A alma entrou no comando, a alma entrou no controle, sabe? O espírito que era o centro, a parte mais importante, a parte mais nobre, agora passou a ser por último. As pessoas estão preocupadas em viver uma vida dirigida pela sua vontade, pelo seu sentimento. As pessoas estão preocupadas pela aparência do corpo, um cuidado exacerbado com o corpo. Agora, nesses nossos dias, com essas internet, com as redes sociais, com tanto filtro, com tanta coisa, a maquiagem, a roupa, o cabelo, não sei o quê, cada vez mais se preocupando com a aparência, com o corpo, com a alma e deixando o espírito de lado. Ou seja, eles escolheram viver uma vida independente, não mais depender de Deus para nada. Eles trabalham, têm o seu dinheiro, né? Compram o que querem, paga a saúde, paga tudo. E a alma passou a prevalecer. E é o que acontece até os nossos dias de hoje. Pessoas que vivem uma vida independente de Deus. Estão dentro da igreja, estão buscando ao Senhor, mas não dependem de Deus. Vão tomar as suas decisões, suas escolhas, não consultam a Deus. Terceira característica, egoísta. Uma vida sem cruz é uma vida egoísta. O que é a alma? A alma é o meu eu, é o meu ego. É de onde vem a palavra egoísta, egocêntrico, né? O egoísmo o que significa? É colocar o eu no centro. E aí a vida do homem passou a girar em torno dele mesmo. O homem passou a ser o centro. Então, é lá no ego que você vai encontrar a raiz de todos os pecados. Se a gente for observar lá em Gálatas 5, 19 a 21, ele vai falar sobre as obras da carne, né? Adultério, fornicação, impureza, lascívia. Então, tudo isso aí está envolvido o quê? O eu no centro. É satisfazer o prazer do eu, da sua carne, você. Invejas, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, né? Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é a Bíblia, gente. Então tem tudo tem o ego, né? O eu como o centro. É aí que está a raiz de todos os males, né? Qual que é o remédio de Deus para o nosso ego? A cruz. A cruz. Se você quer viver uma vida no Espírito, se você quer andar no Espírito, se você quer viver uma vida guiada por Espírito, você precisa escolher passar pela cruz. Irmão, Jesus não apenas morreu numa cruz, ele viveu uma vida de cruz. Sabe, viver uma vida de cruz é renúncia.
É renúncia todos os dias, irmãos. Sabe? É renúncia todos os dias. Porque até você morrer, até Jesus voltar, o diabo vai fazer de tudo para você sair do caminho da verdade, do caminho de Jesus. O diabo vai fazer de tudo para lhe levar para o inferno com ele. E talvez ele esteja nem preocupado mais tirar você da igreja. Porque tem muitos que estão vivendo uma vida de aparência, sabe? Irmãos, eu fiquei assim, realmente, quando eu falei, compartilhei aqui com a Darlene, assim, meu Deus, sabe assim, quando eu vejo esses escândalos no evangelho, as pessoas escandalizando o reino, sabe, eu dá vontade assim, meu Deus, não sei nem o que. Sabe, dá nojo. A gente precisa ter nojo do pecado, irmãos. Sabe, falta o temor do Senhor. Como a pessoa consegue viver uma vida de pecado e subir no púlpito para ministrar? Sabe, melhor você abandonar tudo, dizer não para tudo, não quero mais nada, nenhuma função, nenhum ministério, ir lá para o seu quarto, se trancar e buscar perdão e buscar arrependimento. Quarta característica de uma vida sem cruz: não ama o próximo. Assim como o pecado, ele consiste no eu, no ego, no egocentrismo, né? Então, a virtude também, há uma virtude do altruísmo, que consiste no oposto. O altruísmo é você colocar o outro no centro. É você colocar o outro como alguém mais importante. E a Bíblia fala que nós temos que amar uns aos outros. Ele fala lá, amai uns aos outros. Então, andar em amor é eu renunciar o meu ego. Né? O pastor Carlos aqui demonstrou aqui, pedindo perdão em público. Ele está renunciando ali o ego dele. Ele está andando em amor. Então, o amor não está ligado à minha vontade. Né? A gente aprende aqui que amar não é sentimento, é renúncia. É renunciar à minha vontade. Renúncia de si mesmo. A maior prova disso foi Jesus. Né? Ele renunciou à própria vida para se entregar naquela cruz, por amor a mim e a você. Uma outra característica de uma vida sem cruz: quer a glória para si mesmo. Jesus, quando ele ensinou os discípulos a orarem, ele ensinou a oração do Pai Nosso. E é engraçado porque algumas pessoas oram o Pai Nosso, mas eles não oram essa parte final, né? Mas há essa parte final que ele fala: porque teu é o reino, não é porque é vosso, nem nosso, é teu. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Reino, poder e glória. É tudo que o homem natural procura, não é? Tudo que a gente quer. O que fala? Reino. Fala de bens, de riquezas, né? De reconhecimento. Essas coisas, irmãos, não são pecados. Você ter bens, você ser alguém rico, próspero, você ter conhecimento, isso não é pecado. Mas o pecado é quando nós colocamos essas coisas, né, acima de Deus. Nós precisamos entender, a vida de cruz é, mesmo que eu tenha isso tudo, se Deus me pedir, eu abro mão disso por amor a Ele. Porque eu entendo que a minha prioridade é o reino de Deus, é fazer a vontade dEle. Então não posso gastar a minha vida, sabe, há poucos anos, 80 a 100 anos que o homem vive nessa terra, eu não posso gastar a minha vida buscando somente construir um reino para mim, o meu reinozinho pessoal. Fazer somente aquilo que eu quero, a minha vontade, e deixar de viver a vontade, a perfeita de Deus, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe, poder é aquele desejo de mandar, de ter a primazia, né? Fala também, esse poder aqui também para nós cristãos, fala essa questão de dons, sabe, de dons, de capacidade, de cargo, de função, aquelas pessoas que amam estar no poder, né? O homem se sente realizado, feliz com isso. Mas a vida de cruz, a gente tem que lembrar todos os dias que não é sobre mim, não é sobre o que eu faço, não é o que eu tenho, não são sobre os meus dons, é tudo sobre Ele, tudo é para Ele, né? Como fala lá em 2 Coríntios 4, 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, se você tem um dom, se você é usado por Deus, se você é um vaso para honra, para a glória de Deus, ele está falando aqui que esse vaso precisa ser de barro, né? Deixar ser moldado pelo oleiro. Tudo
vem dele, irmãos. Tudo é para ele. E a terceira coisa que ele fala, a glória, né? A glória. Está aqui um ponto que é o crucial, que muito tem derrubado muitas pessoas. Sabe, eu estou lendo um livro do pastor Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. E, irmãos, é muito interessante como o pastor Luciano Subirá é profundo, meu Deus. E ele fala assim, irmãos, olha, o que tem derrubado muitos cristãos, o que tem tirado muitos cristãos da presença de Deus, da intimidade, da busca por mais de Deus, muitas vezes não é nem um pecado em si. É aquela bênção que você tanto pediu, que você tanto orou, que você tanto clamou. Aí Deus te dá, e aí você começa a ficar embriagado com a bênção. Aí você se embriaga com a bênção, e aí você esquece de buscar a Deus, de ter intimidade com Deus, de viver uma vida, sabe, na cruz. Olha como isso é interessante. Esquece quem te deu a bênção. Ele fala, por isso que ele fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele vai nos guiar, ele vai nos direcionar, ele vai dizer assim, opa, Kelane, peraí, né? Você está se achando demais, baixa a bola. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, irmãos, sabe, a nossa alma não vai estar no controle. A minha alma não vai me dominar. Porque mesmo que venha o poder, a glória, né, o reino, mesmo que venha tudo isso, assim como o diabo apresentou para Jesus, ele conseguiu vencer, olha, está escrito. Ele conseguiu vencer. Né? Cuidado com os elogios. Glória a Deus, porque Deus pode receber elogios através da nossa vida. Vamos dizer assim, o nome de Jesus tem que ser glorificado através da nossa vida. Mas nós precisamos dar a glória para Ele. Sabe? Então, quando você estiver buscando algo, buscando uma bênção, uma vitória, sei lá, o que você possa dizer assim, Senhor, é para a tua glória. É para que o teu nome seja exaltado. Tem uma música muito linda do Ministério Zoe que fala, não, nunca foi sobre nós, nem o que podemos fazer, é tudo sobre você, é tudo para você, Jesus. Irmãos, é isso que a gente tem que colocar todos os dias. Senhor, é para ti, a glória é para ti, o louvor é para ti, a honra é para ti. E tem outra canção também muito linda dela que eu acho, ela canta assim, se é para carregar a tua glória, eu preciso estar coberto com o sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Então, se você quer a glória de Deus, você precisa viver uma vida de cruz. O sexto ponto, para quem vive uma vida sem cruz, ele não é guiado pelo Espírito, mas ele é guiado pelo coração. E lá em Jeremias 17:9 ele fala, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Irmãos, não há possibilidade de nós renunciarmos o nosso ego, se nós não nos conhecermos. Precisamos nos conhecer. Não há como você viver uma vida no Espírito se você não se conhecer. Sabe, não estou falando de introspecção, né? Mas é você deixar, olhar no espelho. Há um espelho, esse espelho é o Espírito Santo de Deus, né? Então, fala lá em 2 Coríntios 3:18. Como um rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então eu preciso ser esse espelho que reflete a glória do Senhor. Então quanto mais eu contemplo o Senhor, quanto mais eu passo tempo com o Senhor, quanto mais eu contemplo a face dEle, mais eu vou ser transformado e mais eu vou ser esse espelho que vai refletir a glória dEle. Então, deixa o Senhor te sondar, né? Fala lá em Salmo 139, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, prova. Vê se há em mim algum pensamento, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós não somos transformados, irmãos, sem a revelação do Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes, Ele vai permitir situações difíceis. Ele vai permitir fracassos. Ele vai permitir circunstâncias difíceis por causa da dureza do nosso coração. E muitas vezes, sabe, ele vai deixar com que essas coisas aconteçam, né? Como a gente viu agora, né? O escândalo, ele vai deixar vir à tona, vir à luz.
para que a gente possa aprender. Para que a gente possa se quebrantar e se arrepender e voltar para o caminho de volta. Qual que é o caminho de volta? Andar na cruz. Quais as características de uma vida na cruz? Primeiro, negar o meu eu. Fala aí comigo, repete comigo. Negar o meu eu. Então, o remédio de Deus se chama a cruz. Lá em Mateus 16, 24, ele fala. Mateus 16, 24. Jesus disse para os discípulos dele: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Irmão, seguir a Jesus não é por obrigação, é se você quiser. É você que decide. Ele está falando aí, ó, se é uma condição. Ou seja, se você escolher me seguir, está falando aí, né? Você vai ter que negar a si mesmo. Então, é a sua vontade. Agora, ele me deu o livre-arbítrio. Quando ele criou o homem, ele deu o livre-arbítrio, não foi? Arbítrio. Palavra difícil de falar. Então agora, quando você segue a Jesus, você quer se tornar um discípulo dele, agora ele está dizendo assim, ó, se você quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, agora eu continuo tendo a minha vontade, eu continuo tendo os meus sonhos, eu continuo tendo os meus anseios, eu continuo tendo, né, os meus desejos. Mas agora, para seguir a Cristo, eu preciso decidir entregar a minha vontade, tudo isso para Ele. Ou seja, abrir mão do meu livre-arbítrio. Por quê? Porque, irmão, se eu conheço de fato esse Deus, aquele Deus que deixou toda a sua glória para morrer por mim, para se entregar por amor a mim, se realmente de fato eu conheço esse Deus, irmãos, o que mais eu poderia dar para Ele senão a minha própria vida? O que você tem mais de valor? A sua vida. Como você diz que você entrega a sua vida, se você está tomando as suas decisões, as suas escolhas, se você está vivendo uma vida conforme a sua alma, a sua vontade, e não a dele? O que você faz quando a sua vontade se confronta com a vontade de Deus? Então, a primeira característica de uma vida de cruz é negar a si mesmo. Irmãos, negar a si mesmo não é você tornar uma pessoa alienada no mundo, não. Não é aquela questão de você se machucar, se ferir, se chocotear, né? Como fazem algumas religiões aí, algumas seitas. É você simplesmente enxergar em cada situação da sua vida qual que é a vontade de Deus para mim. E se a vontade de Deus for diferente da sua, você abrir mão da sua para escolher a dele. Isso é vida de cruz. Segunda característica, procurar saber a vontade de Deus. Porque muitos estão dizendo assim, que seja feita a vontade de Deus, né? A gente tem aquela ditado dizendo assim, que seja feita a vontade de Deus. Se Deus quiser. Mas a gente não está, de fato, procurando saber qual a vontade de Deus. Como que eu encontro a vontade de Deus? Lá em Romanos 12, 2, ele fala, não vos conformeis com os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação na vossa mente, para que experimenteis qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, uma vida de oração e meditação na palavra vai te ajudar a descobrir qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Uma vida de oração e meditação na palavra. Jesus, quando ele estava lá no Getsemane, ele estava orando para saber qual que era a vontade de Deus. E mesmo ele já sabendo, mas ele estava lá, irmãos, e ele orou 3 vezes. Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Está lá em Mateus 26, no 39. E o restante aí você vai poder ler. Ele fala 3 vezes. Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele terminou a oração. 44, 26, 44, Mateus. Contudo, não seja como eu quero. Já passou por experiências assim? Senhor, né, não queria fazer isso. Senhor. Mas contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Por que ele orou 3 vezes, irmãos? Porque ele entendeu que a vontade de Deus para Jesus era a cruz. E Jesus ele não foi assassinado, né? Ele se entregou.
Ele se rendeu, ele escolheu fazer a vontade do Pai. Então procure saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Terceira característica de quem vive uma vida guiada. Uma vida na cruz. Aceita o processo. Irmãos, o princípio da cruz é um processo de maturidade. Sabe? Então, há uma ordem para Deus nos tratar, para Deus tratar o nosso ego. E se nós não aprendemos, Ele vai fazer a gente voltar lá para o final da fila, passar pelo processo, até a gente aprender e ser aprovado. Porque na escola de Deus, ninguém pula cartilha, né? Não tem esse negócio aí como os esquerdistas inventaram. Porque a fulana faz uma prova para passar de ano e fica pulando, a pessoa termina, faz a faculdade e não sabe nem escrever direito. Na escola de Deus, ninguém pula cartilha. Há um processo. Certo? Lá em 1 Pedro 5,10 ele fala: e o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. 1 Pedro 5,10. Depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vai nos aperfeiçoar. Irmãos, há um processo. Não tente fugir do processo. Não queira pegar atalhos. Não queira, fugir, porque há um processo. Aceite o processo, né? Uma outra característica: mortifica a sua carne. A gente já viu que o pecado ele é resultado das obras da carne. Então, quando eu falo carne, lembra que nós somos um ser triuno, espírito, alma e corpo. Então, quando eu falo carne, está falando do corpo e da alma, essa junção do corpo e da alma. Lá em João 3,6 ele fala: o que é nascido da carne é carne. Então, o que a gente precisa fazer, irmãos? Mortificar a nossa carne. Então, se a carne estiver mortificada, as obras da carne também vão estar mortificadas. Estão caminhando comigo? Então, ele está falando lá, as obras da carne. Ele está falando assim, olha, os que praticam essas obras não vão entrar no reino dos céus. E você sabe quais são as obras da carne: a impureza, a lascívia, a inveja, a ira, a glutonaria, a bebedice, não sei o quê. Tantas outras coisas. Ele está falando aqui, olha, se a carne estiver mortificada, as obras também da carne vão estar. Lá em Gálatas 5:24 ele fala: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Você é de Cristo? Você entregou sua vida para Cristo? Você é um discípulo de Cristo? Pois ele fala aqui: crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Em Gálatas 2:20 ele fala: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Só mais um, Romanos 6:6, ele fala: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Eita glória! Mortifique a sua carne, irmãos. Deixa essa carne na cruz. Crucifique essa carne. Uma outra característica de uma vida na cruz: dar toda a glória para Deus. Todos nós temos esse desejo, né, de ser alguém reconhecido, de ser grande, isso é uma característica talvez do homem, da natureza pecaminosa, do homem caído, né? Foi o que fez o Lúcifer, que estava lá, os seus anjos lá no céu, né? E os anjos, e ele fez a cabeça de todos, é porque ele começou a ter esse desejo de querer ser mais do que Deus, né? De ter essa ambição, sei lá, esse orgulho, essa soberba, de querer para si. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, irmãos, porque quando nosso coração está desejando essas coisas, né? Muitas vezes isso pode nos afastar do coração de Deus. Então a gente precisa estar vigiando, sabe? Assim, sempre em constância buscar
e dar toda a glória para Deus. Então, uma vida de cruz é dar toda a glória para Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Não se deixe ser levado pelo desejo de ser grande, né? Quando Deus te der uma coroa de honra, deposite a sua coroa aos pés dele, né? Como diz essa canção: eu não procuro por coroas ou pelas águas da fonte, desesperado eu te busco. Então busque a Jesus, dá toda glória, todo louvor para ele. E o sexto e último ponto de uma vida na cruz, uma vida de cruz, é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus morreu naquela cruz, o propósito dele era tirar todos os empecilhos da nossa vida, sabe? Para que o Espírito Santo de Deus assumisse o controle da nossa vida. Quando nós decidimos viver uma vida de cruz, nós decidimos viver uma vida de submissão à vontade de Deus. Então, todos os empecilhos que tem na nossa alma, ainda na nossa natureza pecaminosa, ele precisa ser arrancado. A nossa alma precisa ser transformada, ser moldada. Sabe, irmãos? E quando Jesus veio, né, morrer na cruz para nos dar a salvação, para salvar dos nossos pecados, ele não somente veio para nos salvar do pecado, salvar do diabo, mas ele também veio para nos tirar dessa vida no nível da alma. Ele não quer que nós vivamos uma vida no nível da alma, agradando somente a nossa vontade. Porque existe muito crente, né? Como fala lá, 1 Coríntios 3:1, ele fala: não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, crianças em Cristo. Então tem muito crente carnal, muito crente ainda carnal. E o que Jesus quer para nós? É uma vida guiada pelo Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito. Talvez você já nasceu de novo, o Espírito Santo habita dentro de você, mas você ainda é muito dominado pela sua alma. A sua vida é dirigida pelo que você sente. Ah, mas eu não estou sentindo vontade de ir para a igreja. Ah, mas eu não estou sentindo vontade de orar. Ah, não estou sentindo vontade. Sim. E você vive uma vida dirigida pelos seus sentimentos? Ou então você é uma pessoa que vive uma vida dirigida pela sua vontade, pelo que você deseja. Ah, eu estou desejando fazer isso. Ah, eu estou com vontade de fazer isso. Ah, estou com... E aí você... Meu Deus. Sabe, irmão, sabe o que eu tenho aprendido esses dias, né? Quanto mais a gente se alimenta, a gente vai ter fome daquilo que a gente se alimenta. E eu estou falando para vocês, isso é muito prático, certo? Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu leio o livro, mais eu vou querer me alimentar disso. Mas quanto mais eu paro na frente de uma televisão e começo a assistir um filme, mais a vontade de assistir um filme. Aí eu quero ficar lá. O que eu tenho que fazer com a minha vontade? Eu vou passar 5, 4, 6 horas do meu dia assistindo um filme, e lá comendo pipoca. Porque a vontade da nossa carne, ela sempre vai querer coisas para satisfazer a nossa carne. Não é verdade? É assim com vocês ou é só comigo que acontece? Mas a gente precisa dizer não para a nossa vontade e sim para o nosso espírito todos os dias. Porque eu preciso viver uma vida guiada pelo Espírito. Uma vida de cruz. Sabe, uma vida de cruz, quando a gente fala assim, muitas vezes a pessoa pensa assim: ah, mas que coisa chata, que evangelho chato. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada que me faz feliz. Eu não posso fazer nada que me agrada. A gente pensa essas coisas. Mas uma vida de cruz, irmão, não é viver uma vida cheia de regras, cheia de condutas, sabe? Ah, é a ética social, que isso pode, que isso não pode. Não. Viver uma vida de cruz é viver uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. E você vai deixar, quando você tem essa vida de intimidade, de comunhão, quanto mais você experimenta esse amor, quanto mais você conhece Deus, sabe, mais você vai ter prazer, mais você vai ter satisfação, mais você vai dizer assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor, a minha vida é tua, me guia, faz o que tu queres. Porque não existe, irmãos, alegria maior do que viver uma vida na presença de Deus, de que estar com Deus. Nada vai te satisfazer mais do que isso. Existe uma alegria no nível da alma que o mundo aí fora prega, mas é uma alegria passageira. Há uma alegria no espírito.
Uma vida cheia do Espírito é uma vida alegre, cheia de liberdade, irmão. Sabe por quê? Onde há o Espírito Santo de Deus, sabe, o Espírito Santo de Deus quebra cadeias, quebra julgos. Quantas pessoas têm tantas coisas, tantos bens, sem fama e tanto, mas vivem uma vida triste, depressiva, tomando remédios. Que nós possamos escolher hoje viver uma vida de cruz, escolher a vontade de Deus, não com pesar, não por obrigação, mas com alegria, porque você quer agradar o coração do Pai. Sabe, isso tem que ser o nosso coração todos os dias. Não é viver um evangelho de aparência. Irmãos, não. Porque não adianta você enganar as suas ovelhas, os seus pastores, os seus pais. Porque a Cristo ninguém engana. E Deus conhece o som do nosso coração. Então que você possa dizer assim: Senhor, eis-me aqui. A minha vontade é tua. Eu quero viver o teu querer, mas com alegria, com prazer. Porque você, acima de todas as coisas, você quer viver uma vida para agradar a Deus. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Enquanto nós cantamos essa canção, fale com Ele. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra seguir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Ser limpo.
presença. E eu creio que a tua presença está aqui, Senhor, tocando cada coração, Pai. Tocando cada vida nessa manhã, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Paizinho amado, nos leva, Senhor, nos leva a esse caminhar na cruz, a essa vida de cruz todos os dias, Paizinho amado. Queremos abrir mão, Senhor, da nossa própria vontade, para viver a tua perfeita vontade, Deus. Oh, Senhor, nos ajuda, Deus. Nos ajuda todos os dias, Senhor, enquanto estivermos nessa terra, Senhor, a dizer não para o pecado, a dizer não para as tentações, Senhor Jesus, a não nos embriagarmos com as bênçãos, Senhor, que tu vai nos dar, a não, Senhor, nos perdermos no meio do caminho, a não nos desanimarmos, Senhor. Nos ajuda, Deus. Oh, Senhor Jesus, tira, Senhor, todo ego, todo egoísmo, tira todo eu, Senhor amado, que possamos colocar na cruz, Senhor, todos os dias, Paizinho amado. Vem, Senhor amado, te damos total liberdade, nos molda, nos trata, Senhor, tira todo o empecilho, tira todo o embaraço, toda pedra de tropeço, Senhor, que a nossa alma possa ser moldada em Ti, Senhor. Oh, Senhor Jesus, vem, trabalha o nosso ser, Pai, fala aos nossos corações, nos revela, Senhor, nos mostra, Pai, aquilo que precisamos, Senhor, ser mudado, Senhor, nos mostra, nos revela, Senhor. Não nos deixe viver uma vida enganada, Senhor. Não nos deixe viver um evangelho medíocre. Não nos deixe viver uma religiosidade, Senhor. Não nos deixe, Senhor amado, sermos escândalo para o Teu reino, Deus. Oh, Senhor, mas nos prepara todos os dias, Pai. Alinha o nosso coração com o Teu, Senhor. Alinha os nossos pensamentos com o Teu, a nossa visão com a Tua, Pai. Senhor, não queremos ser atraídos pelas coisas desse mundo, Pai. Não queremos amar, Senhor, tanto entretenimento e esquecer da Tua presença, Pai. Esquecer do lugar secreto, de como é maravilhoso estar nos Teus braços, sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz, Senhor. Não nos deixe nos perdermos no meio do caminho, Jesus, porque nada disso adianta, Senhor. Reino, poder, glória, fama, nada adianta se não tivermos a Tua presença, Senhor. E o que mais nós queremos é Te agradar, Jesus. O que mais nós queremos, Senhor, é Te dar a nossa vida por completo, Deus. Vem nessa manhã, Jesus. Vem, Espírito Santo, te damos total liberdade. Te damos total liberdade, Senhor. Arranca o que não vem de Ti, Senhor. Nos trata, Senhor. Coloca, Senhor, a nossa vida na prensa, Senhor, para que saia, Senhor, o azeite. Oh, Senhor, oh, Espírito Santo, nos coloca, Senhor. Deixa a cruz agir na nossa vida, Senhor. Mesmo que a nossa alma grite, mesmo que doa, mas nós queremos viver para Ti, agradar o Teu coração, viver uma vida segundo o Teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quebra o meu orgulho.